Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Física 1, Mecânica Clássica. Eu sou o professor Christian e antes de discutir o nosso tema central de hoje, que são as equações do movimento uniformemente variado, o Christian vai ler um trechinho desse livro que fala da vida e obra de Galileu Galilei. Na aula passada eu já li algum trechinho desse livro e continuarei lendo outros trechos ao longo do nosso curso, tá ok? Para a gente entender um pouquinho o cientista e também o contexto que ele viveu. Porque as ideias, elas surgem, não é por acaso ou do nada. Existe uma construção, né? Uma construção da metodologia, a construção de um determinado conhecimento ou a construção de um determinado conceito, tá ok? O pensamento europeu do século XVI era controlado por duas forças poderosas: a Igreja Católica Romana, liderada pelo Papa, e a antiga filosofia, dominada pelas ideias do grego Aristóteles. A Igreja Católica controlava as pessoas pela proibição completa de se ensinar qualquer coisa que se desviasse do que estava escrito na Bíblia. Para certificar de que essa proibição era respeitada, a Igreja criou a Inquisição, cujo trabalho era monitorar as publicações e declarações públicas. Controle total. Além disso, a Igreja criou a Ordem dos Jesuítas, que trabalhava em questões científicas, ensinando uma versão própria da verdade. A filosofia e a ciência jesuíta nada mais era do que a repetição daquilo que Aristóteles havia ensinado. Aristóteles nasceu no sul da Grécia há 384 anos antes de Cristo. Foi um grande pensador e desenvolveu teorias de como o universo funcionava, 2000 anos antes do nascimento da ciência moderna. Aristóteles produziu muitas interpretações incorretas. Acreditava que a Lua, junto com todos os outros corpos celestes, não apresentava saliências, nem reentranças, que eram perfeitos. O maior erro de Aristóteles foi pensar que a Terra mantinha uma posição fixa no espaço. Ele acreditava que ela era o ponto central do universo. Na concepção de Aristóteles, a Terra não girava, nem fazia qualquer espécie de movimento. Ao contrário, o Sol, a Lua e todos os planetas conhecidos giravam ao seu redor. A teoria geocêntrica. Devido a essa visão egocêntrica que a humanidade tinha a respeito da existência, o modelo do universo de Aristóteles era muito popular entre os membros da igreja. Afinal, o homem foi feito à semelhança de Deus. O homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Parecia correto, portanto, que a Terra tomasse o devido lugar como centro do universo. Então, só para a gente fazer uns comentários a respeito, né? Que esses dois tipos de linhas, né, de pensamento, a Igreja Católica e também as ideias de Aristóteles, elas se alinhavam, né? Uma embasava a teoria da outra, né? E a Igreja usava os conceitos de Aristóteles justamente para, né, fortalecer as suas ideias, né, religiosas, né? Mas a gente viu e a gente já conhece, né, essas ideias e que hoje sabemos que são falsas, que a Terra não é o centro do universo. E então a teoria geocêntrica caiu por terra. A gente vai ver depois que foi o próprio Galileu, né, que foi contratado nessa época pelo Papa Urbano VIII, um grande amigo de Galileu, justamente para provar que as ideias de Aristóteles estavam corretas. Porque nessa mesma época, você já tinha as ideias de Copérnico, falando do heliocentrismo, você já tinha as leis de Kepler e você tinha o Giordano Bruno, que foi um dos cientistas que foi
inquisitado, né, que morreu pela Inquisição. Então, já estava fervilhando por toda a Europa esses pensamentos contrários às ideias de Aristóteles. E aí Galileu, como era um grande cientista, na época e muito alinhado às ideias da Igreja Católica, ele foi contratado pela Igreja Católica para comprovar que as ideias de Aristóteles estavam corretas. E a gente vai ver mais para frente que ele provou que, na verdade, quem estava certo era Copérnico. Teoria heliocêntrica. E hoje já sabemos que o Sol também não é o centro do universo. E que o sistema solar não está no centro do universo, né? Então, a ciência, a física, a astronomia, ela tem o seu desenvolvimento e ela tem as suas ideias, né, sempre atualizadas. Coisas que acreditavam na física anteriormente, que hoje não se acredita mais. Então, a grande vantagem de você trabalhar com ciência é que se tiver um pensamento errado, você pode corrigir. Ela não tem a pretensão, a intenção de ter a última palavra, de forma nenhuma. A física, a astronomia, a matemática, ela não tem essa pretensão. E quando ela está errada, ela vem a público dizendo estou errado e agora a teoria aceita é essa, tá certo? Então, o começo da nossa aula de hoje, né, falando, né, sobre essa situação, né, muito crítica de pensamentos, né, que a Igreja Católica e Aristóteles utilizavam, né, para o domínio da humanidade, ok? E muitas ideias ainda são defendidas hoje. Tem algumas escolas, né, aqui no Brasil, que estão pedindo autorização para o Ministério da Educação para não mais ensinar as teorias de Darwin, a teoria da evolução de Darwin. Só para você ter uma ideia. O retrocesso e a forma de você doutrinar as pessoas, né? Mesmo sabendo que a teoria da evolução já foi comprovada várias vezes. E ela está correta, mas algumas escolas religiosas, elas estão se negando a ensinar o correto para desenvolver as teorias de Lamarck, que são alinhadas à igreja, aquela linha religiosa, né? Para você ver o quanto é perigoso, né? Esse tipo de presença, né? Numa sociedade moderna. Enquanto que você usa o Wi-Fi, que você usa a internet, que você usa os navegadores para fazer as pesquisas, outros querem barrar a forma de pensamento das pessoas. E numa tentativa, mesmo que no papel consiga esse tipo de coisa, não tem como você barrar o desenvolvimento tecnológico e o desenvolvimento do pensamento humano. Não tem como barrar, né? Por mais que você queira, né? Por mais que o ser humano queira barrar o pensamento humano, né? Na aula passada, nós já discutimos aqui com vocês, né, o conceito de aceleração. Então, se você der uma olhadinha no vídeo passado, nós finalizamos esse desenvolvimento aqui, em que a gente usou o trígono, o nosso amiguinho, a gente analisou o movimento do trígono ao longo dessa trajetória, ou desse sistema de referência, e o trígono, ele participou como elemento ativo, onde ele partiu do repouso, na origem das posições, posição inicial 0 metros, com velocidade inicial 0 metros por segundo, com um tempo inicial de 0 segundos. Então tudo começou nesse ponto, na origem da posição do meu sistema de referência, o trígono começou a se desenvolver, começou a se deslocar. E nós fomos avaliando, né, o desenvolvimento no movimento do trígono através desse intervalo de tempo, 0, 1, 2, 3, 4, 5 segundos. E fomos observando que para cada ponto, para cada valor do tempo, ele estava numa posição diferente. Então, para este sistema de referência, a gente observa que o trígono sim se movimentou. Porque para esse sistema de referência, 0 segundos, 0 metros, velocidade inicial igual a 0. Num intervalo posterior, 1 segundo. Qual era a posição do trígono? 1 metro.
E a gente observou o seguinte, que a velocidade mudou. De 0 passou para 2 metros por segundo. E a gente foi avaliando esse movimento. Depois, para o tempo, 2 segundos. Estou medindo isso no cronômetro, no relógio. 2 segundos. Qual era a posição do trígono? 4 metros. E qual era a velocidade que o trígono desenvolvia naquele momento? 4 metros por segundo. 3 segundos. E a gente foi analisando o movimento do trígono. 3 segundos, ele já estava na posição 9 metros. Com a velocidade de 6 metros por segundo. Então, olha só. Ponto A, ponto B, ponto C. Então, olha lá. 0, 1, 2, 3, 4, 5. E aí o trígono foi se deslocando. E eu fui anotando o desenvolvimento do movimento do trígono. 4 segundos. A posição 16 metros. 4 segundos, a posição de 16 metros. Ele estava nessa posição aqui. 16 metros, ele estava com uma velocidade de 8 metros por segundo. 5 segundos, a posição 25 metros. E ele apresentou uma velocidade de 10 metros por segundo. E foi acontecendo o desenvolvimento. E a gente começou a analisar, né? Conseguimos construir essa tabela de dados, né? A gente foi avaliando o fenômeno físico que foi ocorrendo. E como a velocidade variou em relação ao tempo, a gente construiu vários intervalinhos aqui para analisar a variação da velocidade em função do tempo, em vários intervalos. Então foi de 0 a 1, de 1 a 2, de 2 a 3 segundos, de 3 a 4 segundos, de 4 a 5 segundos. E nós fizemos a variação da velocidade em relação ao tempo. E a gente chegou a uma conclusão, né? Que não importa o intervalo de tempo e não importa também a variação da velocidade aqui, tinha um elemento que acontecia e ele acontecia de uma forma uniforme. A variação da velocidade de forma uniforme, uniformemente variável. Então a velocidade variava, mas não variava de qualquer jeito. E a gente conseguiu caracterizar então o conceito de aceleração. E vimos que a variação da velocidade em relação ao tempo, para esse movimento característico do trígono, era uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Então a gente conseguiu calcular até essa variação, como que essa variação da velocidade ela acontecia. Ela acontecia de uma forma uniforme. E ela acontecia 2 metros por segundo ao quadrado, tá ok? E aí chegamos nessa equação, finalizamos a aula passada, caracterizando a equaçãozinha da aceleração média, variação da velocidade em função do tempo. Então hoje, no nosso tema central, é discutir as equações do movimento uniformemente variado a partir dessa equação. Eu vou continuar com essa tabelinha aqui, porque depois eu vou avançar. Eu vou avançar para a primeira equação de movimento aqui. A primeira equação de movimento vai ser desenvolvida a partir da equação da aceleração. E eu vou desenvolver essa equaçãozinha aqui com vocês. Depois de desenvolver a primeira equação relacionada ao movimento uniformemente variado, eu vou fazer uma análise da equação em conjunto, uma análise comparativa, em conjunto com a tabela que vai estar aqui do lado e também o movimento do trígono. E a gente vai fazer o fechamento da nossa aula de hoje com a equação de movimento e também a análise da nossa tabelinha de valores aqui. E como eu tenho uma variação do tempo em relação à velocidade, eu vou construir um gráfico também. E eu vou analisar com vocês o comportamento através da equação, através da tabela e através do gráfico que representa esse tipo de movimento. E a gente vai finalizar com o gráfico da velocidade em relação ao tempo e também o gráfico da posição em relação ao tempo. E eu vou fechar as duas equações principais do movimento uniformemente variado com vocês. Tá ok? Então, vamos em frente? Vamos seguir o nosso curso? Vamos seguir o nosso curso. Bom, concluímos no final da aula passada que a aceleração média é igual à variação da velocidade em função do tempo. O que eu vou fazer? Eu vou agora... E outra, não esqueça, né, que variação da velocidade e variação do tempo é delta. O delta é sempre alguma coisa final menos inicial. Então o Christian vai começar a trabalhar um pouco melhor essa equação. E eu vou ver o seguinte: se é variação da velocidade em função do tempo, na verdade é a velocidade final menos a velocidade inicial, dividido pelo intervalo de tempo correspondente. Tempo final menos o tempo inicial. Ok?
Beleza. Esse intervalo de tempo aqui, que está dividindo o valor da velocidade, o que o Christian vai fazer? Como a velocidade está variando em função do tempo, eu vou isolar valores de velocidade em função do tempo. Então, esse delta, né, que está aqui no denominador, ele vai passar multiplicando a aceleração. Então, vai ficar assim, ó, continuando os passos aqui. Velocidade final menos velocidade inicial é igual a aceleração, que multiplica esse intervalo todo, tempo final menos tempo inicial. Quero fazer algumas considerações com vocês agora. O tempo inicial. Tempo inicial, 0 segundos. Nesse caso, a velocidade inicial também é 0 segundos. Eu poderia já substituir esse valor aqui, né? Mas eu sei que o valor inicial poderia ser diferente. Ele poderia já, aqui na origem das posições, ele já passar por esse ponto, não partindo do zero, mas ele poderia já estar com um outro valor de velocidade. Então, para essa situação, a velocidade inicial é igual a 0 metros. Mas não é sempre que a velocidade inicial vai ser igual a 0 metros por segundo. Não é sempre. Então, eu vou manter a velocidade inicial, mas o tempo inicial, como ele vai ser sempre o início da análise, e o início da análise, isso daí para qualquer fenômeno físico, o tempo inicial vai ser sempre igual a 0, porque você começou a medir o tempo a partir daquele momento. Então eu considerei tempo inicial igual a 0, então a minha equação, o desenvolvimento, né, velocidade final menos velocidade inicial, é igual a aceleração vezes o tempo final. Vezes o tempo final. Beleza? Continuando aqui a minha consideração. Velocidade final. Para saber o valor da velocidade final, porque o início a gente sempre sabe, eu vou isolar a velocidade final nessa equação. Então, a velocidade inicial que está negativa vai passar a positiva. E eu vou chegar assim. Ó. Velocidade final é igual a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo final. Você concorda comigo aqui que a velocidade final está sempre associada ao tempo final? Sempre. Verdade, né? Se você analisa essa situação aqui, a velocidade inicial é igual a 0, o tempo inicial igual a 0. Se você agora tem o tempo igual a 1 segundo, qual é o valor da velocidade? 2 metros por segundo, que é o final. Se o tempo final agora for 2, a velocidade 4 metros por segundo. Se o tempo final agora for 3, a velocidade final 6 metros por segundo. Se o tempo for 4 segundos, a velocidade é 8 metros por segundo. Se o tempo 5, 10 metros por segundo. Existe uma relação direta? Então, o que o Christian vai fazer? Eu vou tirar o índice F da equação. Eu não vou manter mais o índice F. Por quê? O tempo, o único valor de tempo na equação, ele sempre vai estar associado à velocidade final. Tempo final, velocidade final. Então, eu vou simplificar um pouco mais essa equação e vou tirar só o índice F, né? A velocidade inicial eu vou manter, então você consegue perceber a diferença entre os valores A e T. Essa daqui, pessoal, é a equação horária. Equação horária das velocidades. Tá certo. Equação horária das velocidades. O que significa que a velocidade ela está diretamente relacionada ao tempo. Porque a velocidade inicial eu conheço. A aceleração eu também conheço. Que eu já tinha comentado com vocês, que nós calculamos no vídeo passado e vimos que a velocidade, a aceleração é de 2 metros por segundo ao quadrado. Então, essa é a equação geral do movimento uniformemente variável. Primeira equação desenvolvida com vocês. Então, os valores da velocidade inicial e aceleração, como eu tenho esses valores médios, o que o Christian vai fazer? Eu vou substituir. Então, coloca aqui para mim, para
velocidade inicial igual a 0 metros por segundo. E a aceleração, para esse caso aqui do trígono, do movimento do trígono, de 2 metros por segundo ao quadrado, eu vou substituir esses valores na minha equação. E eu vou obter a seguinte equação. Velocidade é igual a 0, velocidade inicial, mais 2t. Porque no lugar do A, aceleração, eu coloquei o 2, que é o valor numérico dela. 0 mais alguma coisa vai ser sempre alguma coisa. Então, para este movimento, velocidade é igual a 2t. 2t. Meu amigo, minha amiga, será que essa equação está correta para representar o movimento do trígono nesse fenômeno físico que foi avaliado com vocês aqui? Será que realmente essa equação de movimento, depois de desenvolvida a equação horária das velocidades, que o Christian já substituiu os valores relacionados a esse tipo de movimento, 2t, sistema de unidades, velocidade de metros por segundo, aceleração, metros por segundo ao quadrado, e o tempo, segundos. O que o Christian vai fazer? Como eu tenho uma equação da velocidade em relação ao tempo, eu vou pegar os valores que foram anotados ao longo do fenômeno físico e vou pegar os valores do tempo, vou substituir naquela equação. Substituindo esses valores na equação, o que vai acontecer? A partir do momento que eu estou substituindo valores do tempo aqui, eu vou calcular um valor de velocidade. E tem que bater exatamente com esses valores que eu tenho agora. Porque esses valores tabelados aqui são os valores coletados no fenômeno físico. Então, eles têm que estar valendo. A equação ela tem que representar o fenômeno físico que foi analisado ao longo desse processo. Vamos lá, então, confirmando aqui, 0 segundos. Eu consegui medir posição 0 metros e velocidade 0 metros por segundo. 0 segundos, substitui na equação. 0 vezes 2, 0. Velocidade, 0 metros por segundo. Próximo, valor de tempo. 1 segundo. 1 segundo, posição 1, velocidade 2. 1 segundo, substitui na equação. 1 vezes 2, 2 metros por segundo. 2 metros por segundo. Você viu que eu pego o valor do tempo, confiro com a minha tabela da posição e a velocidade. Depois eu pego o valor do tempo, substituo na equação e vejo se reproduz o valor da velocidade medido. E, no segundo caso, comprovou o valor da velocidade medida. Tempo igual a 2 segundos, a posição 4 metros, a velocidade 4 metros por segundo. 2. Tempo igual a 2. Substituo na equação 2 vezes 2, 4. 4 metros por segundo. Velocidade 4 metros por segundo. Foi medida. E a equação comprovou que está correto. Próximo tempo. 3 segundos. A posição 9 metros, velocidade 6 metros por segundo. 3 segundos. 3 vezes 2, 6. 6 metros por segundo. 6 metros por segundo. Então, novamente, a equação que foi obtida, desculpa, tossinha, a equação que foi obtida, ela comprova o fenômeno físico observado. 4 segundos, posição 16 metros, velocidade 8 metros por segundo. 4 segundos, 4 vezes 2, 8. 8 metros por segundo, 8 metros por segundo. Vocês percebam que encaixa perfeitamente o fenômeno físico analisado e depois que eu consigo desenvolver a equação, eu percebo que bate exatamente igual, né? O valor calculado com o valor observado. 5 segundos, posição 25 metros, velocidade de 10 metros por segundo. 5 segundos, substitui na equação, 5 vezes 2, 10, 10 metros por segundo. Vocês percebam que a equação horária das velocidades para o movimento do trígono bateu exatamente do jeito que a gente gostaria, né? Porque a matemática, não, o fenômeno físico veio em primeiro lugar. O movimento do trígono, em primeiro lugar. Depois, veio a equação da aceleração média, porque a gente foi analisando o comportamento da velocidade em relação ao tempo. Conseguimos
caracterizar essa equação. Depois o Christian conseguiu trabalhar um pouquinho melhor a equação e chegou na equação horária das velocidades. Chegando na equação horária das velocidades, eu substituí os valores inicial da velocidade e o valor da aceleração, que nós já tínhamos calculado no vídeo anterior. Chegamos nessa equação horária das velocidades. Velocidade dependente do tempo. Substituí os valores do tempo nessa equação e vi que realmente deu para calcular exatamente os valores de velocidade que foram obtidos no movimento do trigo. Olha só que fenomenal. E nós já discutimos aqui as representações, as formas de representar o movimento. Primeira coisa, eu represento o movimento através das suas características de movimento, analisando o fenômeno físico. Depois disso, através da equação matemática. E agora, o terceiro caso, o que o Christian falou para você? Que ele vai pegar, então, os dados relacionados à velocidade em relação ao tempo e eu vou construir um gráfico. Eu vou construir uma representação gráfica. Então, o que o Christian vai fazer? Eu vou pegar essa coluna do tempo, essa coluna da velocidade e vou construir um gráfico. E o gráfico ele vai ter esse comportamento aqui. Ó. Tá bom. Quem vai ser o eixo horizontal? Quem será o eixo vertical? Quem é quem? Vamos fazer uma análise dessas duas grandezas físicas, velocidade e tempo. Se a cada momento que eu substituía, tanto na equação, ou a cada vez que eu olhava no cronômetro 0, 1, 2, 3, 4, 5 e obtia os valores de posição e tempo, na verdade eu tenho um comportamento muito específico aqui, que o tempo é o elemento dominante do fenômeno físico. Conforme o tempo vai passando, a posição vai mudando e a velocidade também vai mudando. Então, o elemento dominante aqui é o tempo. E o elemento que depende desse domínio é a posição e é a velocidade. Então, no sistema de coordenadas cartesianas, que é o eixo horizontal e o vertical, formando um ângulo de 90 graus, 1637, René Descartes desenvolve o sistema de coordenadas cartesianas, e ele diz o seguinte, que no eixo horizontal você coloca o domínio da função, o elemento dominante. E aqui a gente já verificou fisicamente que quem é o elemento dominante é o tempo. Então eu vou colocar o tempo em segundos. E o eixo vertical? O eixo vertical é o elemento dominado, ou imagem da função, que nesse caso aqui é a velocidade. Velocidade, metros por segundo. Ok? Bom, o que eu vou fazer agora? Eu vou graduar as escalas. O tempo vai de 0 a 5 segundos e a velocidade vai de 0 a 10 segundos. Então, como eu tenho valores unitários aqui, eu vou montar a minha escala unitária de 1 e 1, né? Então, aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu vou graduar a minha escala 1, 2, 3, 4, 5. 0, né? O cruzamento dos eixos aqui é o 0. Agora eu vou graduar a escala vertical. A escala vertical ela já não está unitária, né? Valores unitários, mas múltiplos de 2. 2, 4, 6, 8, 10, assim vai. Então, como é que eu vou construir o eixo vertical? Eu poderia colocar valores unitários? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10? Poderia, porque eu vou precisar até o 10. Mas se você colocar aqui, ó, primeiro intervalo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, eu não vou conseguir, né, representar o eixo até 10 metros por segundo. Então, qual é a dica de construção de gráfico? Ou você coloca os valores unitários, como eu fiz aqui no eixo do tempo. Depois, múltiplos de 2, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Depois, múltiplos de 5, 5, 10, 15, 20. Múltiplos de 10, múltiplos de 20, múltiplos de 50. Então, quando você olha um gráfico, ele tem um padrão já estabelecido para a sua construção. E aqui eu vou usar os múltiplos de 2. Então, eu vou pegar primeiro intervalo, 2, 4, 6, 8, 10. Você perceba que o intervalo no vertical, os intervalos, eles têm valores diferentes do que o da horizontal. Cristian, mas por que você não fez tudo igual? Porque não precisa ser tudo igual. René Descartes diz o seguinte,
que o único vínculo do sistema coordenado, sistema dos eixos coordenados, é a formação do ângulo de 90 graus entre eles. Mas o tamanho dos intervalos, você tem que respeitar. Você viu que eu respeitei o intervalo no eixo horizontal, mesma medida. E no eixo vertical, mesma medida também. Não precisa ser igual. Se você quiser escrever ou colocar o tamanho igual, você pode, mas não é obrigatório. Então, 2. Se o primeiro intervalo vale 2, o segundo intervalo vale 4. Vale 2 também, né? E o terceiro intervalo vale 2 também. Quarto intervalo vale 2. E o quinto intervalo vale de 2 em 2. Percebam? E agora, Cristian, o que você vai fazer? Como é um sistema de coordenadas cartesianas, eu vou fazer a localização desses pontos aqui, ó. Ponto A, B, C, D e F. Eu vou localizar esses 5 pontos que estão relacionados na minha tabela lá no meu sistema de coordenadas cartesianas. E eu vou usar a caneta vermelha para fazer essa localização. Para o tempo igual a 0 segundos, a velocidade 0 metros por segundo. Aqui eu tenho o ponto A no cruzamento. Para o tempo igual a 1, velocidade igual a 2. Para o tempo igual a 1, velocidade igual a 2. Aqui eu tenho o ponto B. Para o tempo igual a 2, velocidade igual a 4. Para o tempo igual a 2, velocidade igual a 4. Ponto C. Para o tempo igual a 3, velocidade igual a 6. Para o tempo igual a 3, velocidade igual a 6. Aqui é o ponto D. Para o tempo igual a 4, velocidade igual a 8. Para o tempo igual a 4, velocidade igual a 8. E para o tempo igual a 5, velocidade igual a 10. F. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos. 6 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos. Beleza. E agora, depois de construído e localizado esses pontos ao longo do meu sistema de coordenadas cartesianas, eu vou uni-los através, eu vou ligar através de uma figura geométrica. E você dá para perceber, olhando aqui, que o meu gráfico, esses pontos estão alinhados. Se esses pontos estão alinhados, e a construção aqui, na hora que eu vou construir o meu gráfico, eu vou pegar aqui a minha régua, eu não precisava fazer isso, mas eu vou pegar aqui o meu termopar, olha só o termopar do Christian aqui, ó. Olha só que coisa, esse é um valor do termopar, olha só o termopar, para medir a temperatura, hein, pessoal. Eu ganhei de um aluno meu da FATEC. Esse termopar aqui é um termopar tipo K. Como é que eu sei que é um termopar tipo K? Porque ele tem esse conector amarelo. Então ele é um instrumento de medida de temperatura, não é um termômetro, é um termopar, é um instrumento elétrico que você conecta a um multímetro que tem a escala de temperatura e você consegue medir a temperatura em um determinado ponto. E eu vou usar o nosso termopar aqui como uma régua, tá ok? Como uma régua característica aqui, tá ok? Então eu vou usar aqui o nosso termopar como uma reta. Vou guardar aqui o termopar, ok? Eu estou gravando as aulas de Física 1 nessa playlist, mas também tenho aulas gravadas de transferência de introdução às ciências térmicas, numa outra playlist. Se você tiver curiosidade e querer também aprender fenômenos relacionados à energia térmica, tem uma playlist falando só de introdução às ciências térmicas, que é uma outra disciplina que eu dou na FATEC Pindamonhangaba, tá bom? Então, construir uma reta. Puxa vida, Christian, construiu uma reta. O Christian não fez nenhum comentário adicional a respeito dessa equação, mas a equação, essa é uma equação da reta. É uma equação de primeiro grau. Porque se você tem velocidade em função do tempo, eu tenho um sistema com duas incógnitas. O domínio e a imagem. Domínio e imagem. Então, quem é o elemento dominante? A variável dominante, o t. E qual é o grau do elemento dominante aqui? Primeiro grau, 1 grau apenas. E a velocidade também primeiro grau.
Então é velocidade em função do tempo. É uma equação de primeiro grau. Então, Christian, você fechou a ideia. Você tinha um fenômeno físico, avaliou o fenômeno físico, conseguiu desenvolver uma equação para esse fenômeno físico. Essa equação é a equação geral, a função horária das velocidades. E através desse fenômeno físico eu construí o gráfico. Então, o que representa velocidade igual a 2t? Uma reta. Então, essa daqui é uma equação da reta. Onde eu já discuti com vocês, quando eu falei sobre movimento uniforme, eu já falei das características da equação da reta. Se você quiser fazer um comparativo aqui comigo, vamos fazer um comparativo bem rápido aqui. Eu não vou precisar mais dessa parte aqui, né, desse trecho da minha lousa. Eu vou continuar com a tabela aqui desenvolvida, mas eu vou colocar aqui para vocês, então, vamos fazer um comparativo. A equação do movimento, velocidade é igual a velocidade inicial mais AT, e vou pegar a equação da reta, porque eu tenho uma equação e quando eu construí o gráfico me deu uma reta alinhada a 6 pontos. Então eu vou colocar a equação da matemática aqui, que fala que o y é igual a ax mais b. Esse a da equação do movimento é a aceleração. Esse a da equação da matemática é o coeficiente angular. São duas coisas completamente diferentes. É um símbolo, que na equação matemática ele representa o coeficiente angular, que está relacionado à inclinação dessa reta. Não é ângulo, mas é a tangente do ângulo, que é o coeficiente angular. E o b, que é caracterizado pela velocidade inicial, é o ponto onde a reta cruza o eixo vertical. Onde a reta cruza o eixo vertical. Então, se você tem um gráfico y em função de x, e você tem uma reta assim, esse ponto onde a reta cruza o eixo vertical é o b, coeficiente linear. E o a está relacionado, eu estou fazendo uma pequena revisão aqui, mas já foi discutido em detalhes no vídeo que fala sobre movimento uniforme, que eu fiz toda essa consideração em detalhes, tá bom? E o coeficiente angular está relacionado ao ângulo, e a gente definiu o seguinte, que tangente do alfa, o Christian montou um triângulo retângulo, estabeleceu as variações do x em relação ao y, e ele percebeu o seguinte, que o coeficiente angular é igual a variação da variável y em função da variável x. Variável x, domínio. Variável y, ou contradomínio ou imagem. Né? Naquele momento eu calculei, né, para movimento uniforme, que o coeficiente angular na reta estava relacionado à velocidade do movimento uniforme, que é a velocidade constante. Nesse caso aqui, não. Nesse caso aqui, o coeficiente angular está relacionado à aceleração. Então, a tangente desse ângulo aqui, que no meu caso físico está relacionado à aceleração, então fisicamente ele está relacionado à variação da velocidade em relação ao tempo. A aceleração. O coeficiente angular da reta. Então, se você pega qualquer dois intervalos aqui, de 1 a 3, você tem a variação do tempo. E se você pega em relação a 1 a 3, você pega o 2, que é a velocidade, 2 metros por segundo, relacionada a 1 segundo. E relacionado a 3 segundos, a velocidade de 6 metros por segundo, você fecha o triângulo retângulo e você tem a variação da velocidade. Tangente do ângulo alfa é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então, aqui você vai ter que tangente do alfa é igual ao cateto oposto, ΔV, dividido por cateto adjacente. Cateto oposto dividido por cateto adjacente, ΔT. Mas quem é variação da velocidade em função do tempo?
a aceleração. Tangente do ângulo, coeficiente angular, igual a aceleração. Coeficiente angular, igual a aceleração. Coeficiente angular, igual a aceleração. Olha só como é que fecha. Fenomenal, vibrante. Então a gente conseguiu fechar a ideia do fenômeno físico, o trigo, nosso parceirão. Conseguimos fazer a coleta de dados. Da coleta de dados, desenvolvemos a equação da aceleração média. E da aceleração média, nós conseguimos desenvolver a equação horária da velocidade para o movimento uniformemente variado. Essa foi a primeira equação que foi desenvolvida com vocês para o movimento uniformemente variado. O que o Christian vai fazer agora? Eu vou fazer agora um gráfico que vai relacionar tempo com posição. E a gente vai ver o que acontece. Aqui o Christian desenvolveu o gráfico da velocidade em relação ao tempo e a gente viu que descreveu a figura descrita é uma reta. Vamos ver qual é a figura descrita agora para tempo e posição. Tá ok, pessoal? Então eu vou apagar agora essa região da lousa aqui. Vou apagar tudo. Não, Christian, não apaga não, eu estou copiando. Tá tudo gravadinho aí, meu amigo. Pode ficar tranquilo. Então o que o Christian vai fazer? Eu vou agora construir um gráfico, ao invés de ser velocidade em função do tempo, é posição em relação ao tempo. E quando a gente discutiu o movimento uniforme, no gráfico posição em relação ao tempo, deu uma reta. Aqui não. Aqui é velocidade em relação ao tempo, deu uma reta. Então vamos ver o que vai acontecer para a análise do movimento agora, a posição em relação ao tempo para o movimento uniformemente variado. Por que movimento uniformemente variado? Porque eu tenho variação de velocidade. Tá bom, pessoal? Então agora eu vou construir o gráfico da posição em relação ao tempo para o movimento uniformemente variado. Tá bom? E o que nós vamos fazer? De novo, nós vamos construir o eixo X e vamos construir o eixo horizontal e o eixo vertical. Tá bom? Então agora, de novo, eixo vertical e eixo horizontal. Quem vai ser o eixo vertical? Quem vai ser o eixo horizontal? O domínio. Pô, Christian, mas aqui no gráfico da velocidade, o domínio era o tempo. E aqui continua a mesma coisa. Não é posição e velocidade variando em função do tempo? Então, o domínio da função é o tempo. Tempo em segundos. E o elemento dominado ou contradomínio é a posição dada em metros. Ok? O tempo varia unitariamente, de 1 a 5. Então, eu vou colocar aqui para vocês. 1, 2, 3, 4, 5. Valores unitários. 1, 2, 3, 4, 5. E o eixo vertical. O eixo vertical está variando 0, 1, 4, 9, 16, 25. Olha que loucura! Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós podemos fazer unitário, mas aí unitário eu preciso de 25 pontos. Não tem como eu colocar os 25 pontos aqui. Eu poderia fazer de 2 em 2, múltiplos de 2? Poderia. Já cairia pela metade, não precisaria ter 25 pontos, mas eu teria que ter 12 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, não daria mais. Então o que o Christian vai fazer? Eu vou fazer a separação de 5 em 5. Lembra a dica que eu dei para você construir um gráfico? Ou valores unitários, ou múltiplos de 2, múltiplos de 5, múltiplos de 10. Então o Christian vai fazer múltiplos de 5. Né? Ah, mas quando você for localizar os pontos, você vai ter 0, 5, 10, 15, mas e o 1 e o 4? Vai estar nos valores intermediários. Então eu vou até colocar assim, eu vou até 25, certo? Então eu tenho que ter 5 pontos aqui, ó. Então aqui, ó, 5, 10, 15, 20, 25. 5, 10, 15, 20, 25. E o que nós vamos fazer? Localização de pontos. Ponto A, 0, 0. Ponto B, 1, 1. Ponto C, 2, 4. D, como a gente fez para a velocidade, a gente vai fazer agora para a posição, tá bom? 0 e 0. Então, nesse ponto, em vermelho também, eu não precisava ter apagado o gráfico ali, né? Mas aqui no cruzamento, 0, 0, ponto A. Ponto B, 1 segundo, 1 metro.
Mas se aqui essa distância vale 5, metade 2,5. Então, 1 metro está um pouquinho abaixo. Então, 1 metro um pouquinho abaixo. Ponto B. Christian, mas o seu gráfico não está ficando bem feito. Olha, o gráfico, como é uma construção manual, é só um esboço, né? Se você quiser confirmar comportamento, pega essa minha tabelinha e joga no Excel, joga no Orange. Você vai ver, primeiro, tempo e velocidade vai aparecer a reta. Você vai conseguir construir a reta. E tempo e posição, você vai construir o gráfico que eu vou conseguir desenvolver agora aqui com vocês. 1 e 1, 2 e 4. O 4 está mais próximo do 5. Então, 2 para o tempo igual a 2, a posição igual a 4. C. Para o tempo igual a 3, a posição igual a 9. Bem próximo aqui do 10, né? Para o tempo igual a 3, a posição igual a 9. Ih, Cristian, não está alinhado em reta, hein? E você não vai fazer retinha assim não, hein? Ó, para o tempo igual a 4, posição igual a 16. 16 está aqui, ó, bem próximo do 15. D, E. Ih, Cristian, você não vai poder usar o termopar aqui para fazer a ligação dos pontos. Não vou poder fazer isso, de jeito nenhum. Para o E, o F. 5, 25. Lá em cima, hein? 5, 25. 5, 20. F. Como é a figura geométrica construída agora, hein, pessoal? O que você acha? Então eu vou fazer a união dos pontos através dessa figura geométrica aqui. E aí ela vai ter esse comportamento aqui, ó. Aqui, ó. Esse comportamento aqui não é um comportamento linear, não. De forma nenhuma, não é um comportamento linear. É um comportamento parabólico, meu amigo e minha amiga. É um comportamento parabólico. Um comportamento parabólico. Então, não é uma equação da reta. Aqui vai ser, não é uma equação de primeiro grau, mas esse comportamento aqui, ele é representado através da equação de segundo grau. E a equação de movimento que eu vou colocar para vocês, eu não vou deduzir essa equação com vocês, mas a equação de movimento para essa representação aqui, ó, deixa eu só diminuir aqui um pouquinho o espaço, só para eu poder otimizar aqui a minha lousa, tá bom? Tempo em segundos. A equação de segundo grau para o movimento uniformemente variado é essa equaçãozinha aqui, ó, que eu vou colocar a equação, vou discutir com vocês, vou colocar elementos na equação e a gente vai fechar a nossa aula de hoje, que é a posição igual a posição inicial mais velocidade inicial vezes o tempo mais aceleração, tempo ao quadrado, dividido por 2. Essa daqui é a equação horária, equação horária das posições. Equação horária das posições para um movimento uniformemente variado. Quais são os valores que estão variando? Posição em função do tempo. E aqui eu tenho t ao quadrado, é uma parábola. A construção geométrica é uma parábola, com cavidade para cima. Caramba, com cavidade para cima. Por quê? Porque o valor na equação... Agora eu vou fazer um comparativo aqui. Eu vou pegar a equação horária, eu vou pegar a equação de segundo grau para a gente fazer uma comparação. A equação matemática é essa daqui, ó. É y igual... Eu vou colocar na ordem ax ao quadrado mais bx mais c.
tive que colocar na ordem porque o t ao quadrado está lá no final da equação, então eu construí a equação horária, a equação de segundo grau, né, a equação da parábola, eu coloquei na sequência também, né? Então, olha só, eixo y, na matemática, o eixo y é posição. O eixo x, tempo. Olha só, Cristian, não acredito. Exatamente. Você viu que tem tudo a ver uma coisa com outra? Eixo horizontal, tempo. Eixo vertical, posição. Porque o y é a imagem e aqui o x é o domínio da função. Então, as constantes, valores constantes agora, vem comigo. Analisa aqui comigo. Esse valor C, posição inicial. A velocidade inicial é esse outro fatorzinho aqui, ó. Tá junto com o elemento com a potência 1. E a aceleração, A dividido por 2, é esse termo aqui, ó, que está junto com o meu termo ao quadrado. Cuidado, esse A, B e C são índices da equação de segundo grau, né? A equação equação de segundo grau, né? Que você configura uma parábola. Que a equação do movimento uniformemente variado foi descrita ali anteriormente, tá bom? Então, o que o Christian vai fazer? Qual é? Eu vou pegar os valores do meu movimento e substituir na equação. Eu tenho a posição inicial? Eu tenho a posição inicial? 0 metros. Eu tenho a velocidade inicial? Tenho. 0 metros por segundo. Eu tenho a aceleração? Tenho. 2 metros por segundo ao quadrado. Vou substituir na equação. Então, substituindo... Então, aqui, ó, substituindo na equação... Olha lá. Substituir. Posição inicial, 0 metros. Velocidade inicial, 0 metros por segundo. Para esse movimento do trígono. E a aceleração? Aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. E eu vou substituir na equação. E quando eu substituir na equação, o que vai acontecer? Posição igual a posição inicial, 0 mais 0 vezes o tempo, porque é a velocidade inicial, mais 2 vezes t ao quadrado dividido por 2. E t ao quadrado dividido por 2, 2 dividido por 2 dá 1. Esse termo aqui, 0, 0. A equação para o movimento uniforme, para descrever o movimento do trígono, é essa equaçãozinha aqui, ó. Eu vou colocar ela aqui agora. S igual a 1, né? 2 dividido por 2 dá 1, então é 1 vezes t ao quadrado, que é o próprio t ao quadrado. Que é o próprio t ao quadrado. Christian, essa equação é a equação do movimento? Posição em metros, velocidade em metros por segundo e aceleração metros por segundo ao quadrado. Você acha que essa equação representa o movimento aqui, analisado do trígono? Para eu saber, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que substituir valores do tempo, como eu fiz para a equação da velocidade. Eu substituo valores do tempo, faço a continha e acho posição. Perfeito? Se isso acontecer, para todos os valores, essa é a equação do movimento. Tá ok? Então, vamos substituir os valores do tempo. Tempo inicial, para o tempo igual a 0 segundos, a posição 0 metros, porque eu avaliei o movimento do trígono. Para o tempo igual a 0 segundos, ao quadrado 0. Posição, então, 0 metros, 0 metros. Primeiro valor, ok. Para o tempo igual a 1, posição igual a 1. Para o tempo igual a 1, posição igual a 1. Para o tempo igual a 1 ao quadrado, 1 metro. Posição, para o tempo igual a 1 metro. E o trígono está aqui no ponto B. O trígono está no ponto B. Para o tempo igual a 2, 4 metros. Então, é o ponto C, tempo igual a 2, 4 metros. Então, eu vou pegar o 2 elevado ao quadrado dá 4 metros. 4 metros. 4 metros, ele está aqui. Caramba, o
O 0, o 1 e o 2 deu exatamente igual. 3. O tempo igual a 3 segundos, a posição do trigo era 9 metros. Então eu vou pegar o 3 eleva ao quadrado, dá 9 metros. 9 metros. 9 metros. 3, 9 metros. Para o tempo igual a 4, 16 metros. Para o tempo igual a 4, 16 metros. Para o tempo igual a 4, elevado ao quadrado, 16 metros. 16 metros. Para o tempo igual a 4, 16 metros. Para o tempo igual a 5, posição 25 metros. Eu avaliei primeiro, fenômeno físico, é o mais importante. 25 metros. Para o tempo igual a 5, 25 metros. Então eu vou pegar 5 elevado ao quadrado dá 25. 25 metros. 25 metros é a posição do trigo no tempo igual a 5 segundos. Então essa equação, ela representa de fato a equação horária das posições para o movimento do trigo. Então, o que eu consegui obter aqui com vocês, né? O que eu obtive aqui com vocês é que a posição é igual a t ao quadrado e que a velocidade é igual a 2 vezes t. Equação horária da velocidade. Então, para cada valor de tempo, 0, 1, 2, 3. Então, eu consigo descrever toda essa coluninha aqui da velocidade. Quando eu pego a equação horária da posição, 0, 1, 2, 3, 4, 5, eu consigo descrever todas as posições descritas no gráfico. No gráfico, né, mas todas as posições descritas no fenômeno físico. Então, o Christian acabou de desenvolver as equações do movimento uniforme. A função horária das velocidades e a função ou equação horária, das velocidades ou função ou equação horária das posições. E aqui eu tenho a representação gráfica, que é uma parábola. Tá ok, pessoal? Bom, para fechar a aula de hoje, fazendo uma observação, e quando eu não tenho tempo? Então agora eu não preciso mais da tabelinha. Nós já acabamos de analisar o movimento uniformemente variado em todas as suas nuances, né? Em todos os seus elementos. E a gente conseguiu observar duas equações. E eu vou colocar as duas equações aqui juntas, a partir de agora. No formato geral, hein? Porque aí é movimento uniformemente variado no formato geral. E eu vou colocar primeiro a equação horária da posição. Vou colocar aqui. Primeira equação. A equação horária da posição, que é a posição final, igual a posição inicial, mais a velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração t ao quadrado dividido por 2. Essa equação descreve uma parábola num gráfico posição em relação ao tempo. A segunda equação, que foi a primeira que a gente desenvolveu hoje, porque eu peguei a equação da aceleração média e já desenvolvi essa equação da velocidade. Que a velocidade final é igual à velocidade inicial mais a t. Então, conseguimos a equação horária. E quando construímos o gráfico, no caso do trigo é aqui 2t, né, porque a velocidade inicial é igual a 0 metros, então se substituir valores, a gente viu o seguinte, que o gráfico era uma reta. A equação da posição, uma parábola. E agora tem a terceira equação. A terceira equação, né, do movimento, na verdade só tem essas duas equações aqui para o movimento. O que o Torricelli desenvolveu? Das várias contribuições que o Torricelli desenvolveu na área de hidrostática, hidrodinâmica, né, o Torricelli também desenvolveu na escala... ele conseguiu também desenvolver na área da mecânica clássica uma equaçãozinha, né, que eu não vou aqui deduzir essa equação, mas na verdade é só você pegar essa segunda equação, isolar o valor de tempo e substituir no tempo, nesse valor de tempo e no t ao quadrado. Você vai chegar exatamente na equaçãozinha do Torricelli. Eu não vou fazer essa dedução aqui com vocês, mas se vocês acharem necessário, é só mandar mensagem para mim no chat, lá no canal Física 4.0
tracinho professor prof.christian.paterniani, e se você pedir, eu gravo um vídeo somente deduzindo a equação do Torricelli. Mas a equação do Torricelli é essa equaçãozinha aqui, que eu vou colocar aqui para você, que fala que a velocidade final ao quadrado é igual à velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento, ΔS, ok? É uma equação que ela relaciona, né, valores de velocidade final e inicial, aceleração e deslocamento, todos os elementos relacionados ao movimento, só que não tendo como elemento na equação o domínio, o tempo. Percebe? Então essas são as 3 equações para o movimento uniformemente variado. Tá ok, pessoal? Então preste atenção no vídeo que foi construído agora com muito carinho para vocês, onde eu falo sobre as equações do movimento uniformemente variado. São 3 equações para o movimento uniformemente. As 2 características, a da velocidade em função do tempo e a da posição em função do tempo. Essas são as 2 equações características para o movimento uniformemente variado. Christian, mas tem situação em que eu não tenho o valor do tempo. Eu não consegui analisar o movimento caracterizando o tempo, mas eu caracterizei a sua aceleração, as variações de velocidade e o seu deslocamento. Então eu consigo, através da equaçãozinha do Torricelli, eu vou escrever aqui, né, a equação do Torricelli, que também é italiano, né? Ele é contemporâneo do Galileu também, ok? Então, mais ou menos nessa época que o Galileu estava desenvolvendo as características relacionadas às propriedades de movimento, o Torricelli também estava acompanhando e ele conseguiu também desenvolver a sua equação, né? Fazendo essa adaptação. Você pega velocidade inicial, passa subtraindo, então ela está somando, passa subtraindo, a aceleração que está multiplicando, passa dividindo, você tem o tempo. Aí você substitui aqui na equação e substitui no teu quadrado aqui. Faz umas características, algumas análises matemáticas e você vai chegar nessa equaçãozinha do quadrado aqui. Ela é simples, é fácil de deduzir, tá ok, pessoal? Mas não é o foco da minha aula de hoje. A minha aula de hoje é discutir as equações de movimento uniformemente variado com vocês, tá ok, pessoal? Então, por favor, revisem a matéria, revise o vídeo anterior que fala do conceito de aceleração. E aqui eu caracterizei o movimento uniformemente variado com vocês, com a ajuda do nosso amiguinho o triplo. Entra no meu canal no YouTube, manda mensagem pelo chat, manda sinal de fumaça, manda sinal de luz, o que for, não pode continuar com a dúvida. Não pode continuar com a dúvida, tá ok, pessoal? Foi um prazer estar aqui com vocês. Eu espero que eu tenha contribuído para que você aprenda alguns conceitos relacionados à mecânica clássica, né? Ela não é a teoria, ela não é a teoria que ela explica todos os tipos de movimento. Não é. A mecânica clássica, hoje a gente sabe que ela é limitada aos fenômenos relacionados ao nosso dia a dia, o cotidiano. Mas se você for analisar movimento de planetas e sistemas, né, no universo, a mecânica clássica já não serve mais. Então você tem que usar a teoria da relatividade ou mecânica relativística do próprio Einstein para você estudar o movimento, né, de galáxias e o movimento de elementos numa dimensão macroscópica fora da realidade do ser humano. E num outro momento, quando você estuda movimentos relacionados à unidade atômica, as dimensões relacionadas à átomo. Então aí a mecânica clássica já não funciona mais e você tem que entrar e utilizar os conceitos relacionados à mecânica quântica. Então a mecânica clássica ela está no meio desses 2 sistemas fantásticos. Então você tem o micromundo, mecânica quântica. O mundo normal do nosso dia a dia é a mecânica clássica. E o mundo com dimensões astronômicas, mecânica relativística. São 3 elementos de mecânica para explicar toda uma faixa de fenômenos aí gigantesca, tá ok, pessoal? Muito obrigado,
por vocês estarem me acompanhando. Um grande abraço para vocês, foi um prazer estar aqui com vocês e até a nossa próxima aula. Valeu, pessoal, um grande abraço, até a próxima.